Olá, boa noite a todos. Bom, hoje nós vamos estar dando início à nossa correção do caderno de questões. Desde já eu quero parabenizar todos os alunos que chegaram a entregar o caderno de questões, mesmo com todas as dificuldades, que nós estamos vivendo depois dessa pandemia e a dificuldade também na questão de o nosso formato de aula está ainda nesse formato remoto, que é uma forma difícil, não somente para vocês como alunos, mas para nós como professores. Muitas das vezes as pessoas têm uma mentalidade um pouco preconceituosa na questão de como está sendo efetivada as aulas remotas. As aulas remotas estão sendo difíceis para vocês e estão sendo difíceis para nós como professores também, certo? Bom, mas vamos ser fortes e vamos lutar e vamos em frente que e esperar que logo logo isso tudo esteja passando e nós estejamos novamente nas nossas salas de aulas, ministrando nossas aulas e vocês como alunos adquirindo conhecimento e repassando conhecimento também, certo? Nós vamos lá para a nossa correção da disciplina de Psicologia do Trabalho, certo? Eu peço que todos façam essa correção, porque vai ser a partir dela que nós iremos fixar melhor o conteúdo. Bom, a primeira questão faz seguinte pergunta. Quais os objetivos da psicologia do trabalho? Nós vimos ao longo da disciplina que já na apostila, na parte introdutória, ela vai falar um pouquinho da psicologia do trabalho. Que a psicologia do trabalho nada mais é do que uma interação de várias áreas científicas, desde a filosofia, da sociologia, da psicologia, tá certo? E aí vem a junção para compor a psicologia do trabalho, que vai ser o quê? Vai ser direcionar e auxiliar nós como trabalhadores ou futuros trabalhadores no âmbito de comportamento e inserção dentro do mercado de trabalho e desenvolvimento, tá bom? Bom, e qual é o objetivo da psicologia do trabalho? O objetivo dela é auxiliar nos processos de interação com os outros indivíduos que nós vimos lá. Nós aprendemos um pouquinho sobre os comportamentos, a personalidade, nossa formação como indivíduo e nossa atuação dentro do trabalho, tá bom? A interação com os outros indivíduos, que vai ser a partir daí que nós vamos ter um ambiente de trabalho adequado e assim favorecendo, por exemplo, a nossa empresa, um crescimento efetivo mais rápido, tá certo? E uma questão saudável dentro do ambiente do trabalho, certo? Vamos lá. A interação com os outros indivíduos, com grupos, instituições, mas também no entendimento de si mesmo, de nós como pessoas. Ou seja, para que eu desenvolva bem o meu trabalho, não é necessário somente o meu colega do lado que trabalha comigo reaver a sua forma de comportamento dentro do trabalho. Ou seja, a parte primordial é que haja o melhoramento primeiro de mim mesmo, de eu como indivíduo, tá certo? Aí, dando continuidade, atendimento de si mesmo, desde nossos papéis, de nossas capacidades e nas transformações desejáveis, visando a um ambiente de trabalho mais saudável e eficiente. A partir daí, eu tenho um ambiente de trabalho mais saudável e eficiente, tá bom? Visando um ambiente de trabalho mais saudável e eficiente, portanto, fica claro que o objetivo da psicologia do trabalho, ele não se resume apenas à produtividade ou à quantidade de produção de cada indivíduo, mas ao nível de qualidade do trabalho, de forma abrangente, em que os trabalhadores passam a se influenciar mutuamente para além da execução de tarefas, para que essas influências recíprocas se doem positivamente. Essa é a função da disciplina de Psicologia do Trabalho. É fazer com que
o profissional não entre dentro de um mercado de trabalho simplesmente olhando o comportamento do seu colega e não visando o melhoramento do seu próprio comportamento, certo? E aí até ele fala aí, visando não somente a produtividade e a qualidade de produção, tá certo? Mas temos que visar a quantidade na realidade, né? Mas nós temos que visar mais o nível de qualidade do trabalho, tá certo? Passarmos a influenciar mutuamente para além da execução de tarefas. Ou seja, essa troca de conhecimento que vai ser fundamental para os trabalhadores dentro do ambiente de trabalho, tá certo? Para que essas influências recíprocas se doem positivamente. Se há essa comunicação positivamente, essa troca de conhecimento positivamente dentro do mercado de trabalho, dentro da sua empresa, nós vamos ter um ambiente saudável, tá bom? E possivelmente isso vai gerar um desenvolvimento e um crescimento da empresa. Ou seja, aí com isso vem sim a produtividade e a quantidade, certo? Bom, a segunda questão fala o seguinte: apresente definição de comportamento seguro, para nós apresentarmos o que é um comportamento seguro. Dentro da nossa mentalidade, um comportamento seguro só é um comportamento do que o outro tem que ter com você. E você nunca pensa em que o comportamento tem que sair primeiramente de você para que o outro se espelhe também em você, tá certo? E vamos lá. É a capacidade de identificar e controlar os riscos presentes numa atividade no presente, de forma a reduzir a probabilidade de ocorrências indesejáveis no futuro para si e para os outros, tá bom? Ou seja, o comportamento seguro, ele primazia inicialmente de você próprio, tá certo? Ou seja, eu tenho que ter um comportamento seguro, para que assim os meus colegas se espelham em mim e assim o ambiente de trabalho vai ser mais seguro, tá bom? É basicamente isso. Isso é uma questão bem simples e fácil, tá certo? Todas as questões estavam bem nítidas dentro da apostila. Eu espero que tenham lido, tá bom? É uma apostila excelente, ela é produzida pelo ETEC, tá bom? E eu utilizo, ou seja, pelo IFE, pela instituição federal, pelos institutos federais, tá bom? E os que não leram, por favor, peço que leiam novamente. Os que leram, leem novamente, os que não leram, vão fazer a releitura, tá certo? Isso vai ser fundamental para vocês mais na frente. Bom, a terceira questão fala o seguinte: na modelagem de um comportamento, o reforço atua no estímulo ou na resposta? Ele faz uma pergunta, tá bom? Na modelagem de um comportamento, modelar é formar, tá bom? Na formação de um comportamento, o reforço, você se forçando, reforçando, ele estimula, ele atua lá no reforço do estímulo ou na resposta? Bom, vamos lá. É fundamental que o reforço acompanhe imediatamente a resposta dada. Ou seja, o que podemos dizer é que o que? É na resposta. Na modelagem de um comportamento, o reforço atua no estímulo ou na resposta? Ele atua na resposta, tá bom? A resposta que vamos dizer, ele atua na resposta, tá? Sob o risco de resposta a ser reforçada, seja do comportamento posterior ou que se refira unicamente àquele comportamento, que a efetividade da resposta encontre o reforço que corresponda daquele jeito, daquela forma de executar a tarefa. Fazendo uma sintetização, vamos lá. Pode-se dizer que não basta um ambiente com estímulos favoráveis, tá bom? Não basta ter lá o meu ambiente, o meu mercado de trabalho com estímulo favorável, tá bom? Um ambiente que reúna todos os critérios de conforto, ferramentas,
preocupações orgânicas e demais condições físicas adequadas para que o trabalhador execute suas funções, por mais simples que elas sejam. Ou seja, o que nós vemos é que também não parte somente do princípio dos trabalhadores apenas exercerem sua função, parte do princípio da empresa gerar também os meios de esses indivíduos serem produtivos e darem uma resposta esperada. É por isso que fala, né? A modelagem de um comportamento. Essa modelagem desse comportamento é fundamental? Ele é fundamental, tá bom? Aí ele fala, o reforço atua no estímulo ou na resposta? O reforço ele tende a gerar uma resposta, tá bom? Ele vai atuar mais na questão da resposta, tá certo? E por isso que ele fala aí da necessidade dos critérios de conforto, de ferramentas, de preocupações orgânicas, que é a questão de favorecer aos trabalhadores um ambiente favorável ao trabalho, certo? Vamos lá. A quarta questão diz o seguinte: qual a importância do espelhamento no outro para a formação do autoconceito? Né? Aí ficou uma partezinha que ficou preto em branco, preto, tá bom? Eu peço que vocês me relevem nessa questão, tá? E diz o seguinte, vamos lá, ler novamente. Qual a importância do espelhamento, você se espelhar no outro, tá bom? Para a formação do autoconceito, meu autoconceito. É a mesma coisa que parte do princípio onde muitos de nós simplesmente vemos o erro do outro, tá bom? E apontamos, certo? E na realidade a gente deve ver o erro do outro, nos espelharmos nesse erro e não praticarmos ele, tá certo? Isso é a principal função. E por isso que existe o feedback, não sei se vocês lembram, essas trocas de informações. Vai ser a partir dessas trocas de informações que nós vamos melhorar e nós vamos passar uma melhora para o outro também. Informações, trocas de informações, tá certo? Vamos lá. Meu computador está descarregando, eu vou bem aqui colocar o carregador rapidinho. Bom, eu acho que coloquei. Só um momento. Pronto, vamos lá. A partir do momento em que um membro passa a atribuir sentido positivo em relação a outros membros, ele se permite condições de aceitar as percepções diferentes dos outros membros, tá certo? Como alternativas reais para os seus próprios modos de percepção de si e do mundo. Ele pode tentar perceber e sentir o mundo como outros num grupo, recebendo e sentem, tá bom? E sentem. Eles fazem isso, essa percepção, essa troca de informações. Você rever o comportamento do outro e adquirir algumas melhorias para o seu, ou então favorecer algumas melhorias para o do outro também, certo? Ele pode tentar perceber e sentir o mundo como os outros no grupo percebem e sentem, né? Isso eu já tinha lido. No processo pode ser modificadas as suas próprias percepções, ou pelo menos podem ser reconhecidas como pertencentes a ele, e operando como entre muitos outros construção da realidade social. Ou seja, essa questão a importância do espelhamento. Você deve se espelhar, é claro, nós sabemos, tem comportamentos errados. Nós vamos nos espelharmos de forma a levarmos para frente também esse comportamento que não é favorável? Claro que não. Nosso espelhamento sempre tem que ser um espelhamento de crescimento, uma coisa boa. Se o meu colega de trabalho está praticando, está fazendo o trabalho dele de forma correta, de tal coisa, tal forma, e essa forma que esse meu colega está trabalhando, ela é uma forma mais ágil e favorece o melhor crescimento da empresa, eu posso muito bem me espelhar na forma de trabalho daquele meu colega e assim trazer acrescentar. Bom, a quinta questão e a última questão
ela fala sobre a questão do feedback, né? O feedback é uma palavra que para alguns é nova, tá bom? Mas é uma palavra que vem sendo bastante difundida ao longo do tempo, tá certo? O feedback, que o feedback nada mais é do que esse processo de comunicação e troca de informações. Eu pedi até para que vocês fizessem um, um trabalho, um resumo, não foi? Sobre o feedback, tá bom? Que era para isso, para vocês conseguirem anexar e aumentarem o conteúdo de vocês em questão disso. Nós vamos já iniciar essa questão, tá bom? Porque meu computador tá com um probleminha no meu carregador, tá danado para querer descarregar. Só um momento. Bom, vamos dar continuidade, tá bom? E a quinta questão fala o seguinte: cite os 7 critérios para o exercício de um feedback ideal, tá certo? Que é essa comunicação ideal, essa troca de informações. É descritivo ao invés de avaliativo, específico ao invés de geral. Vamos lá. É isso que ele faz essa comparação. É descritivo ao invés de avaliativo. É específico ao invés de geral. Uma via de mão dupla, dirigido para o comportamento que o receptor possa modificar. Ao invés de ser dirigido para situações às quais eles não tenham controle, solicitando ao invés de impostos, oportunos ao invés de aleatório. Claro, para assegurar a comunicação. Precisa. Ao invés de ambíguo. Na verdade, esses são os 7 critérios, eu só li todos, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um. Vamos lá, sobre o critério. O critério descritivo ao invés de avaliativo, ele visa o quê? Evitar julgamentos para não gerar um comportamento defensivo no outro, que redunde a uma rejeição prática, tá bom? Deve preocupar-se em fornecer todos dados à relação do comportamento do outro. Ou seja, essa descrição ao invés de avaliativo. Ou seja, você deve descrever, por exemplo, um comportamento dentro do ambiente de trabalho. Você viu um seu colega fazendo algo que não é certo, tá bom? Ao invés de você atuar com um feedback de forma avaliativa, visando mostrar somente o lado errado da história, você tem que iniciar com um processo descritivo, tá bom? Que aí você vai evitar os julgamentos, tá bom? E não gerar um comportamento defensivo do outro, para que o outro não gere um comportamento defensivo, que isso na realidade é do ser humano, tá certo? O segundo é específico ao invés de geral, tá bom? Ser específico ao invés de geral, ou seja, procurar não generalizar um comportamento que se manifestou em uma determinada situação em relação aos outros comportamentos da mesma pessoa. Isso não deve acontecer, tá certo? Existem determinadas situações onde nós vamos funcionar de determinada forma, entendeu? Isso não quer dizer que nós vamos ser o tempo todo daquela forma, daquele jeito. Por exemplo, sermos grosseiros em uma determinada situação. Esse é um dos exemplos, tá? Você sempre, aí quando diz assim, em relação dos outros comportamentos da mesma pessoa, evitando. Você sempre, nunca deve circunscrever aquela situação específica. Ou seja, você não deve circunscrever aquela situação específica, achar que aquele indivíduo vai ter aquele mesmo comportamento o tempo todo, tá bom? Nós vamos para o terceiro, tá bom? Onde fala o seguinte: uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla. Imagine aí essa via de mão dupla. Certo? A via de mão dupla que respeita as necessidades de ambos, tá bom? Ao invés de ser unilateral. Ou seja, ele não vê apenas o seu lado, ele vê a necessidade de ambos. Ele vê o outro, tá bom? Que visa ao interesse comum em treinamentos, tirando as desvantagens dessas pessoas, tá bom? Dessas pessoas envolvidas, emissor ou receptor.
ou seja, a partir desse treinamento, ou seja, esse processo de qualificação vai atuar com que sejamos e tenhamos os mesmos conhecimentos, tá bom? Deve evitar o controle tirânico por parte daquele que emite, tá bom? Feedback, aquele que está emitindo feedback, está emitindo, reforçando a comunicação, tá certo? Quando a informação acaba, ficando em segundo plano. Bom, a quarta, ele diz o seguinte, que é dirigido para os comportamentos que o receptor possa modificar, ao invés de se dirigir para situações às quais ele não tem o controle, certo? Acrescentar informações no sentido de que o receptor possa melhorar o seu comportamento e não conduzi-los às frustrações pela sua incapacidade de melhorar. Deve ser compatível com os comportamentos do receptor. Vamos agora para o quinto item, tá bom? Onde fala solicitado ao invés de imposto, tá? Quando nós impomos alguma coisa, o que está recebendo a informação, ele tende a gerar um comportamento ruim dentro de si e com isso o ambiente de trabalho não vai ser um ambiente saudável, tá certo? Por exemplo, perguntar, adquirir uma postura de quem sempre pode melhorar para que o feedback seja mais preciso. Deve formular perguntas que o emissor possa responder. E nós temos o sétimo, tá bom? Onde ele fala de oportuno ao invés de aleatório, certo? Dirigir a pessoa competente que possa emitir o feedback no momento certo, de preferência logo que o comportamento em questão se manifestou, mas desde que o emissor esteja pronto para responder, deve estar atento ao melhor momento, ao clima especialmente, tá bom? Esse na realidade era o sexto item, tá certo? É o sexto critério. Nós vamos para o sétimo critério, onde ele fala o seguinte: claro para assegurar uma comunicação precisa, ao invés de ambígua, tá bom? Sermos claros. Fazer com que o receptor repita o feedback para verificar se corresponde ao que foi dito. É um bom macete para evitar ruídos na comunicação. Para evitar o que recebeu, o que recebeu a comunicação, como eu posso dizer, ter uma interpretação errada, tá bem? É bom nós ficamos por aqui. Eu peço que os alunos que ainda continuem com algum tipo de dúvida sobre essa disciplina, eu peço que falem comigo no privado, tá bom? E desde já, reforço novamente, vamos ser fortes para conseguirmos chegarmos até o final, tá certo? Dessa disciplina. Desde já eu peço que comecem a fazer o diário de bordo do capítulo 2, tá bom? Que quando terminarmos o capítulo 2, eu vou estar recebendo esse diário de bordo. Por exemplo, o diário de bordo do capítulo 1, que vai até o feedback, vocês já me entregaram. Eu peço que iniciem o diário de bordo do capítulo 2, tá bom? E comecem a fazer as leituras e estudarem. Se vocês tirarem somente um dia de vocês por semana para essa disciplina, um dia que eu falo, não é o dia inteiro não, é tirar 1 hora, 2 horas para essa determinada disciplina. Ou seja, em uma semana, um dia da semana você tirar só 1 hora ou 2 horas do seu dia, isso não vai de forma nenhuma prejudicar vocês. E como se dizer, atrapalhar nesses outros fazeres, tá certo? Ou seja, tudo parte de um processo organizacional. Se você se organiza, você consegue fazer tudo, tá bom? Eu peço que vocês tenham um pouquinho mais de força, de vontade, para que a gente chegue até o final, tá bom? E eu estou aberto para que vocês mandem mensagem, conversem comigo. Se estiverem achando que alguma forma está errada e que a gente precisa melhorar, eu quero receber esse feedback, eu quero receber essa comunicação de vocês, tá bom? Desde já um abraço, uma boa noite para vocês
E é isso aí, fiquem com Deus.